A paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos. Estamos aqui para fazer uma live da Palavra de Deus, um ensino bíblico, que ontem nós tivemos aqui o culto de ensino bíblico e houve uma falha, não teve como transmitir por causa da energia e deu uns problemas técnicos e não deu certo. E então, como é um assunto muito importante e ele vai ter segmento nas outras terças-feiras, preferimos gravar a live para transmitir para todas as pessoas que quiserem realmente acompanhar esse ensinamento. Nós vamos ter como base um texto em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, a base do assunto que nós vamos trazer, ou que nós trouxemos e vamos trazer agora, para todas as pessoas que forem alcançadas através desse vídeo, através do Facebook, do Instagram e através do YouTube, né? Porque nós estamos vivendo dias que o povo que não tem Deus na sua vida aproveita a fragilidade da humanidade para fazer vídeos, fazer alguns tipos de áudios e colocar o povo para poder acreditar nesse tipo de coisa. Nós podemos observar que da mesma forma que Deus trabalha, usa homens, usam mulheres para resgatar as pessoas que estão escravizadas do pecado, as pessoas que estão no erro. Da mesma forma, o diabo usa pessoas para tirar as pessoas que estão na casa de Deus, que estão caminhando com Deus, para as mentiras, para as fofocas, para o terror. É da mesma forma. E nós estamos atravessando dias que a população está sofrendo devido a essa pandemia e está todo mundo com medo, e o diabo aproveita e usa os espertalhões para poder fazer as pessoas ficarem mais confusas ainda, fazendo qualquer tipo de coisa para poder ver se pode livrar desta enfermidade que está assolando o mundo inteiro. E não é dessa forma que se faz para poder aterrorizar as pessoas, porque isso é obra do diabo. Essas coisas existem, essa pandemia sim, mas o Deus que nós servimos é muito maior, Ele pode nos livrar de tudo isso. Não é as coisas que as pessoas colocam em áudios que a gente vai fazer para poder dar esse livramento. Isso é só bobagem. Eles aproveitam da sua fragilidade, para fazer esses áudios, para poder colocar as pessoas para ficar em pânico ainda mais. Mas para nós tirarmos algumas dúvidas e ensiná-los através da palavra de Deus, para não precisar ter medo, porque o tema que nós vamos trazer aqui é insegurança, que supostamente é gerada pelo medo. E a insegurança, no dicionário Aurélio, já diz, é uma coisa bem real, que a insegurança é a falta de segurança. E nós que somos e escolhemos ser servos de Deus, nós temos que acreditar no Deus que nós servimos, acima de qualquer coisa. Nós temos que acreditar, nós temos que ter fé, e nós temos que saber que esse Deus é real, que esse Deus, Ele pode fazer o sobrenatural acontecer, que Ele pode te livrar, que Ele pode te dar força, Ele pode te dar vida. Porque às vezes pregamos tanto a palavra de Deus, ela não entra às vezes no coração
e nem na mente. E nós vamos aqui provar que é um dos ataques que o diabo usa, ele ataca a mente da pessoa. Porque através da mente, abala toda a estrutura física, porque é a mente que move o nosso corpo, é a mente que dá sinais para que nós possamos movimentar cada membro do nosso corpo. Então tudo é na mente que nós guardamos os nossos sentimentos, colocamos os nossos medos, e também na mente que nós guardamos a nossa fé. E no versículo 2 do capítulo 12 de Romanos diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Esta palavra entendimento, tem muitas outras versões bíblicas que nós usamos. Entendimento, ela fala mente, né? Na renovação da nossa mente. Então Paulo, ele escreveu a carta à igreja de Roma, falando sobre a mente, porque ali havia muitas pessoas que eram novos convertidos. Antes de conhecer Jesus e de aceitar a sua palavra, eles adoravam outros deuses. Eles viviam uma vida corrupta, uma vida terrível. Mas as pessoas tomaram essa decisão, e Paulo, ensinando a igreja o comportamento de cristão, quer dizer, temos que transformar a nossa mente. Nós não podemos ser enganados. Nós podemos observar através dessa palavra, eu quero refletir aqui juntamente com os nossos amados: e não vos conformeis com este mundo. Conformar com o mundo que nós vivemos é se adaptar com o pecado. E nós cristãos, nós estamos agora sendo habituados a viver fora do pecado, viver fora das tecnologias mundanas. E muitas das vezes nós passamos mais tempo na frente de uma televisão ou na frente de um celular do que na frente de uma Bíblia, lendo a palavra de Deus e buscando as verdades de Deus. E nós ouvimos, na verdade, os noticiários na TV, nós vimos e ouvimos também pelo celular, e nós damos crédito nesse tipo de assunto, e muitas das vezes é mentiras. E a aceitação da mentira, ela é muito maior do que a aceitação da verdade. E quando a gente fala a verdade, muitas pessoas se doem. Mas tem um provérbio usado que uma verdade é doída, mas só dói uma vez. E a mentira dói várias vezes. E cada vez que você descobre a mentira, talvez a dor será maior do que uma verdade. Porque o ser humano não gosta muito da verdade. Mas nós temos que trazer a verdade para você amadurecer a sua mente, o seu coração, a sua alma, para que quando as mentiras vierem, vocês estão preparados com a verdade na mão, para se defender. Porque o diabo, ele nunca vai parar, nunca vai parar, enquanto Jesus não voltar, enquanto Jesus não tiver o julgamento, porque Jesus vai voltar, ele vai continuar atacando. Enquanto não tiver o julgamento, que ele for lançado no mar, no lago de fogo, ele vai ficar perturbando a vida das pessoas. Não tem como correr disso. Você pode perceber que o Filho de Deus também foi atacado. Quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, que agora ele colocou o seu objetivo de pregar o Evangelho e curar as pessoas, o primeiro investimento do diabo foi ler Bíblia, citar versículos para Jesus, tentando colocar Jesus no mau caminho. As tentações que Jesus levou
E eu quero tirar ali, onde está escrito em Mateus, se não me falha a memória, no capítulo 4, onde fala da tentação de Jesus. Eu quero tirar somente um versículo que ele citou, que está na Bíblia, no Salmo 91, versículo 11, onde ele diz: olha, está escrito que você pode lançar, que os anjos te protegerão, que você não tropeça em nenhuma pedra. Aí Jesus respondeu dizendo: também está escrito, não tentará o Senhor seu Deus. Então o diabo sempre vai colocar mentiras, ele vai sempre iludir a sua mente, ele vai colocar você para ouvir coisas que vai te enganar. Por isso que nós podemos observar aqui neste versículo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar a vossa mente. Eu não vou dizer que muita gente pecou de acreditar em muitas coisas que colocam em vídeos, em áudios, fazendo você tomar chá de cabelo. É muita loucura, mas isto, eu digo que muita gente não pecou, porque era inocente, ainda não tinha conhecimento. Por isso que Jesus falou uma palavra interessante: errais o homem por não conhecer as Escrituras Sagradas. Porque a partir do momento que ele conhece as Escrituras, que está bem informado com as coisas de Deus, quando o diabo lançar qualquer coisa, ele sabe se defender, ele tem o conhecimento e sabe que aquilo ali não é de Deus. E eu estou aqui para lhe ajudar, para lhe defender, para que você não caia no laço do passarinheiro, que também está lá em Salmo 91. E nós podemos perceber, lá em Mateus, no capítulo 24, eu vou procurar aqui com os irmãos, para nós lermos a palavra de Deus. Mateus 24, somente um versículo, se não me falha a memória. Mateus 24, versículo 24, capítulo 24, versículo 24 de Mateus, diz assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganarão até os escolhidos. Sabe quem é esses? São os falsos profetas, são os falsas mensagens que serão feitas, que ele vai trabalhar de todas as formas para poder enganar o cristão. E eu aqui, como defensor de Cristo, do Evangelho do Senhor, estou aqui para lhe orientar, para colocar na sua mente as coisas de Deus. Não estou aqui para fazer uma lavagem cerebral, de maneira alguma, mas estou aqui para alertar. E Jesus, no versículo 25, ele diz: eu estou alertando antecipadamente. Você vai ver lá em Mateus capítulo 24, versículo 25. Ele falando sobre os falsos profetas e dizendo: eu estou antecipando, alertando vocês antecipadamente. Jesus já antecipando. Por isso que a própria palavra, ela nos defende e ela nos ensina como se defender dos ataques do diabo. E o diabo vai usar quem? Os homens, as mulheres, pessoas. E ele vai usar o nome de quem? Ele vai usar eu sou o diabo? Não, ele vai usar o nome de Deus. Por isso que Jesus falou assim, lá no mandamento, que
fez lá para Moisés, não falaram o nome de Deus em vão. Aí Jesus, ele acrescenta ainda muito mais. Ele acrescenta muito mais. Para a gente não usar o nome de Deus em vão. Porque ele diz assim, o próprio Jesus, no dia do juízo, ele diz: muitos vão chegar e dizer: no teu nome expulsei demônios, no teu nome fiz milagre, no teu nome fiz isso, fiz aquilo outro. E o próprio Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Por quê? Porque estava cheio de demônio, cheio do diabo, fazia milagres, fazia cair fogo do céu, fazia milagres, como nós lemos lá no versículo 24 do capítulo 24. Mas ele vai usar o nome do diabo? Não, vai usar o nome de Deus, mas no sentido em vão, porque o diabo tem poder também. O diabo é milenar. O diabo não só conhece a Bíblia, como viveu tudo e todos os acontecimentos. Ele estava lá, ele viu tudo. Não teve poder para tocar em muitos sentidos, em muitas coisas, porque Deus defendia, mas ele estava vendo de longe. Ele sabe tudo, coisa que você precisa aprender. Por isso que Jesus fala para a gente conhecer, é ouvir, é aprender. Tem muita gente que não sabe ler, mas tem uns ouvidos maravilhosos para ouvir alguém pregar a palavra de Deus, para você não ser enganado. E a gente ouve com o ouvido e nós colocamos na nossa mente. Por isso que nós podemos observar e transformai-vos pela renovação da nossa mente, do seu entendimento. Então nós temos que ter cuidado, porque o diabo, ele ataca a nossa mente. Aí quando ele ataca a nossa mente, ele coloca em nós insegurança, nos coloca medo. E quando ele nos coloca insegurança e medo, nós ficamos fragilizados, presas fáceis para ele pegar, prender, destruir. Por quê? Porque nós, em vez de estarmos estruturando, criando raiz dentro da palavra de Deus, sendo bem formado pela palavra de Deus, nós estamos sendo bem formados com a corrupção deste mundo a qual nós vivemos, que não tem nada a oferecer no sentido espiritual para nossas vidas, nem para a nossa vida física. Esse mundo não tem muita coisa para nos oferecer, não, porque nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias difíceis. Então nós temos que ter cuidado com as iscas, ter cuidado com as coisas que o inimigo lança para nos pegar. E depois da renovação da nossa mente, ele diz da seguinte forma: para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está perguntando qual é a perfeita vontade de Deus? Muitas das vezes nós não estamos nem conversando com Deus para saber realmente se de fato é verdade, se de fato é bom alimentar dessas coisas que vêm aos nossos ouvidos. E nós temos que alimentar realmente da palavra de Deus, porque nós temos que experimentar, nós temos que alimentar realmente das coisas agradáveis e boas que vêm de Deus, que está escrita nas Escrituras Sagradas. Mas muitas das vezes nós temos sentimentos, nós vivemos em um mundo de revolta, um mundo cheio de calamidade, e nós nos revoltamos, e nós não podemos fazer isso.
Eu quero, ainda dentro do livro de Romanos, no capítulo 8, eu quero observar aqui com os irmãos, com os nossos irmãos e amigos, no capítulo de número 8, o versículo de número 31, é para que você tenha confiança no Deus que tu serve, no Deus que tu ouve falar do nome dele, porque ele fez o mundo, ele fez os animais, ele fez as vegetações, ele fez surgir o sol, a lua, as estrelas, separou a água da terra. Ele, por último, fez com as próprias mãos o homem, colocou sobre a terra. E aí nós vamos servir um Deus que não fez nada, só está fazendo destruindo a sua fé, a sua confiança, colocando a sua mente para ficar confusa, porque essa palavra confusa vem de confusão. Porque Deus não é Deus de confusão. A gente vê inúmeras pessoas falando isso nas igrejas, pregadores. Deus não é de confusão, e você vive confuso, sem saber o que fazer, porque está dando ouvido e está alimentando de comidas tóxicas que não te levam para lugar nenhum, a não ser para o enterro da sua vida espiritual. Nós temos que alimentar de uma alimentação que vem do próprio Deus. Se realmente é de Deus, se for de Deus, aceitamos. Se não for de Deus, nós rejeitamos. O camarada, ou a mulher, ou o homem pode dizer que é de Deus. Ele nunca vai dizer que é do diabo. Mas muitas das vezes o diabo coloca pessoas no templo, para poder destruir vidas. E a gente não percebe, a gente fala, é o homem de Deus, é a mulher de Deus. Mas nós não temos um conhecimento, nós não sabemos de fato, porque nós não oramos, nós não pedimos orientação a Deus para saber se realmente é ou não é. Nós só vamos acreditando. Vão enfiando comida ruim na gente, ele vai acreditando. Vai enfiando carniça na gente, ele vai acreditando. E ele nunca vai usar o nome do capeta, vai usar o nome de Deus. Mas em vão, porque de Deus não tem nada. Mas no versículo 31 do capítulo 8, nós vamos entender que Deus é a nossa fortaleza. Olha bem o versículo 31. O que diremos, pois, acerca dessas coisas? De que nós estamos falando? Nós estamos falando de pessoas que enganam as outras pessoas. Aí a própria palavra nos dá a resposta. A própria palavra nos dá a resposta. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? O que diremos? Acreditamos nisso? Vivemos isso? Nós vamos ficar confusos através disso? Não. A palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas para Deus ser por nós temos que ter confiança nele. Infelizmente, as pessoas não gostam de uma palavra sólida, verdadeira, transformadora. Mas aquilo que vem para poder massagear a nossa vontade, que vem dizer, que vem trazer palavras, que vem nos trazer conforto, que vem nos saciar e falar dos desejos nossos, isso é de Deus. Mas quando vem uma correção, que vem uma palavra transformadora, você diz, palavra dura, isso não é de Deus não. Mas nunca nem perguntou Deus, isso é de Deus ou não é? Nunca jejuou para perguntar a Deus qualquer coisa. Vai vendo, já vai mandando ver. Vai ouvindo, já vai mandando ver. Não faz uma pergunta para Deus. Parece que Deus fica lá no cantinho. Aí quando o negócio pega, aí vai lá no cantinho e busca Deus. Deus, agora me ajuda. Deus não é Deus de cantinho. Deus é Deus de primeira linha.
Deus é Deus de primeiro lugar. Depois que Deus aprovar, aí que nós vamos entrar nas outras coisas. Aí Paulo escreve: o que diremos a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós pregamos que Deus cura, nós pregamos que Deus liberta, nós pregamos que Deus nos guarda, nos livra das tentações de tudo enquanto. Aí quando o negócio pega para valer, nós somos o primeiro a esconder, é o primeiro a ficar calado. Não, tem que ser o primeiro a falar. Deus continua sendo o mesmo Deus, continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje, de amanhã e de toda a eternidade. Por isso que lá no livro de Apocalipse está dizendo que o Senhor é o ômega e o alfa, o princípio e o fim. E quando nós colocamos a nossa confiança em Deus e paramos de acreditar nas mentiras, aí a coisa muda. A coisa muda. Mas o problema é que nós confiamos na voz dos homens, de um bando de mentirosos. De vez em quando eu pego um crente ou uma pessoa afrontada através dessas coisas. Diz: nossa, vai acontecer isso. É como na época que o mundo ia acabar no ano 2000. Eu ainda era jovem, ainda quase criança, ainda criança. Isso, 2000 não chega. Passou 2000, nós já estamos em 2020. Aí depois fizeram até um filme. É 2012 que o mundo vai ser destruído, em dezembro, 12/12 de 2012. Passou 2012, nada. Agora em 2016, o mundo vai escurecer. Eu vi crente quase escondendo debaixo da mesa, desesperado. O mundo vai escurecer 3 dias. Eu vejo o mundo escurecer todo dia. A partir das 6 da tarde até 6 da manhã, está escuro. Não vi ninguém morrendo por isso, está dormindo, satisfeito. Aí não lê a Bíblia, não vê o que a Bíblia diz, fica acreditando nessas mentiras. E isso entra onde? Na mente. E através da mente traz o que? O medo, a falta de segurança. E abala toda a nossa estrutura física, mental. Tem pessoas que entram em depressão. A doença de depressão, por exemplo, ela vem através da mente. A pessoa fica impressionado, e aquilo ataca todo o corpo. Você sente dor sem sentir dor. Você sente falta de ar sem ter falta de ar, que o mundo está cheio de ar. Você sente tanta coisa, e é tudo no seu psicológico, está tudo na sua mente, tudo nos seus pensamentos. Por que causou isso? Alguém infiltrou coisas e foi infiltrando coisas dentro da sua cabeça através das mentiras, e você perdeu a confiança em Deus e a depressão tomou de conta de você. E depois que chega um estágio profundo, que a sua mente altera, que um fio descasca e começa a pegar no outro lá, fica muito mais difícil de você reverter a situação do que você está no início. Então não vai acreditando nem se impressionando com as coisas que o mundo coloca na sua mente. Não, vamos aprender a confiar no Deus que nós servimos. O que dizer a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmão? Se nós é por Deus, quem é que vai nos atacar? Ninguém. Pode vir os ataques, mas nós estamos enraizados, aprofundados dentro da palavra de Deus. Essas coisas não vêm nos afrontar. Ainda no capítulo 8 de Romanos, nós vamos ler o versículo 35, 36 e 37. Quem nos separará do amor de Cristo? São essas palavras? São essas coisas?
E falo para você que isso está separando muita gente de Cristo. Porque as pessoas estão tendo medo, estão se afastando, estão correndo, estão ficando escondidas, estão adoecendo. Isso é um fato. Isso é um fato. Porque o medo coloca isso nas pessoas. Eu vou dizer para você uma coisa aqui sobre medo. Uma certa vez uma pessoa estava andando no mato e ele foi mordido por um lagarto. E o lagarto fugiu e ele não viu. Quando ele olhou, ele avistou uma cobra. Essa pessoa adoeceu, foi parar no hospital e morreu. Aí outra pessoa, também andando no mato, uma cobra mordeu ele, e a cobra se camuflou, ele olhou e viu um lagarto. Não sentiu nada. Ah, lagarto, mordeu, isso aqui não tem veneno não. E que tinha mordido ele uma cobra peçonhenta. Não teve nada. Por que o outro morreu? O medo. E você vai concordar comigo em uma coisa. A pessoa ele tem um câncer no seu corpo. Enquanto ele não descobrir que ele tem câncer, a vida dele continua normal. Ele vive 100 anos. Mas o dia que disser para ele, e o médico falar, você está com câncer, acabou. Dentro de pouco tempo, a pessoa morre. Por quê? Por causa do medo. O medo abala e tira toda a estrutura física, porque a nossa mente fica impressionada e transmite para todo o corpo, o medo faz que a pessoa morra antes do tempo. Por isso eu digo para você, nós temos que ter confiança em Deus. Porque quando nós temos confiança, o medo pode bater na nossa porta, mas nós não vamos sentir nadinha. A morte pode bater na nossa porta, nós não vamos sentir nadinha. Porque é uma realidade. Quem nos separará do amor de Deus? Aí, na época, e até nos dias de hoje, acontecem muitos fatos que Paulo vai dizer aqui. A tribulação, tem muita gente que se separa do amor de Deus por causa da tribulação, porque não resiste. A angústia, tem muita gente que guarda angústia no coração e aquilo vai virando uma ferida profunda que acaba também, às vezes, se afastando de Deus. Aí ele continua dizendo: a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Tem muita gente que está se distanciando de Deus por causa dessas coisas. Mas Paulo diz: olha, nada disso. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Todo dia nós somos entregues à morte, irmão. Então por que tem medo? Se não for Deus para nos proteger. Está escrito aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 35, versículo 36 exatamente, está dizendo que nós somos entregues à morte todo dia. Mas todo dia nós somos campeões, porque todo dia o Senhor nos livra, e nós chegamos à noite, e nós temos que agradecer a Deus. Diz: Deus, eu venci mais um dia. Nós temos entregues, mas o Senhor nos protege. É a palavra que está dizendo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Todo dia. Todo dia. Aí a gente tem medo de morrer. Todo dia nós somos entregues para morrer. Mas Deus dá o livramento. Ah, mas por que o ímpio não morre? Porque Deus dá o livramento também. Mas isso não justifica que Deus vai levar para o céu, não. Deus livra
para que a pessoa se arrependa e possa alcançar a misericórdia. Que questão do céu é diferente. Ah, Deus dá riqueza para o ímpio. Não importa. Isso não gera nada, não acrescenta nada na questão espiritual. Porque o sol nasce para todo mundo. Glória a Deus. E no versículo 37, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Isso que importa, porque por aquele que nos amou. Isso que importa, que todo dia nós somos vencedores. Todo dia somos vencedores. Todo dia somos vencedores. É isso que importa para nós, saber que o Senhor está do nosso lado. É isso que importa, saber que o Senhor está do nosso lado. E uma coisa que temos que guardar, nós falamos tanto e muitas das vezes nós não cumprimos, é fé. Fé é certeza. Fé é certeza. Quando nós estamos inseguros e com medo, é porque nós não estamos tendo fé. Eu te falo com toda certeza, é porque nós não estamos tendo fé. Porque quando nós temos fé, o refrigério vem, irmão, a paz vem dentro de nós. Nós temos confiança. Isso é fé. Fé é uma coisa tremenda, é uma coisa que o cristão tem que adquirir. Tem que adquirir. A fé gera confiança. Porque nós vivemos um momento de geração. Observe bem no versículo 1 do capítulo 5 de Romanos. Hoje nós vamos falar muito aqui sobre Romanos. Isso aqui foi o que nós trouxemos na noite de ontem, de terça-feira, culto de ensino. Por isso que nós estamos fazendo essa live. Para que terça-feira que vem nós vamos continuar. Para que os irmãos sejam inteirados e estejam atualizados no assunto que estamos tratando. Observe bem, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé faz isso, traz a paz. Não traz o desconforto, a fé traz paz. Você pode perceber que quando começou essa pandemia, tem muita gente que diz assim: nossa, eu pensei que eu ia ficar com medo. Ixi, não estou nem estou preocupado. Por quê? A fé, ela traz essa paz dentro da pessoa. Eu não estou aqui para condenar quem não tem essa coragem. Mas eu estou aqui para lhe incentivar você a adquirir essa fé. Entender que o Deus que nós servimos está acima de tudo isso. Agora, eu falando isso, eu não estou dizendo para você ser um super crente, um super herói. Agora eu vou lá para o meio onde tem, que eu não vou pegar, porque agora eu tenho Deus. Não entra nessa não, porque aí você está tentando a Deus. Eu estou dizendo para você ter confiança em Deus, é diferente. Eu não estou dizendo para você não se prevenir, não. Eu estou dizendo para você aquietar o seu coração e confiar em Deus. Entenda o que eu estou dizendo. Porque a prevenção é o sucesso da nossa vida aqui na terra. Isso é natural, temos que ter sempre. Mas nós temos que ter paz em Deus. Saber que nós não vamos procurar, mas o mal também não chegará na nossa porta. Você pode perceber que a palavra de Deus diz, nem o mal chegará na tua tenda. Mas se você estiver lá na tenda, se você estiver debaixo da proteção de Deus, mas você vai ter paz. A morte pode passar na porta da tua casa e tu não vai ter medo. Por quê? Porque o guarda de Israel está lá na sua casa te guardando.
Isso é fé, é confiança em Deus, é segurança. Porque a insegurança tira até a sua fé. O versículo de número 2 diz: mediante quem obtivemos sucesso pela fé. O sucesso vem pela fé. A esta graça na qual estamos firmes, e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Observe bem a parte A do versículo. Mediante quem obtivemos sucesso pela fé. A fé, ela traz o sucesso. A fé, ela é um combustível para você ir longe. A fé é que te segura. A fé é que te sustenta. Fé de quê, irmão? Fé no que os outros dizem? Não. Nós estamos falando de fé no Deus que provém e provê todas as coisas. Fé em Deus, que Ele pode te proteger. Por quê? Tudo que nós temos é Deus que nos dá. Meu emprego não foi Deus que me deu. Mas por detrás do emprego, o que Deus te deu? Deus te deu saúde, né? Inteligência. Porque ninguém dá emprego para gente burro e quem não tem saúde não. Se você tem um emprego, é porque você é inteligente, você é saudável. Então quem dá isso? Deus. Então tem que agradecer a Deus, porque tudo é Deus quem dá. Deus é quem dá. Mesmo que esteja caído, Deus dá saúde para poder completar na sua vida. Tudo é Deus que dá. O fogo de vida é Deus que dá. Só de termos um fogo de vida já é motivo de nós glorificar o nome de Deus. Quantos queria respirar nesse momento e não respira mais? E nós estamos respirando. Às vezes tem algum sofrimento? Temos. O Jesus falou que no mundo nós teríamos aflição. Mas eu estou dizendo porque muitas das vezes nós temos tantas coisas boas na nossa vida e nós não agradecemos a Deus. Nós não colocamos a nossa confiança nele. Nós, para Deus, às vezes nós queremos dar restolho. O resto. Deus é o último. Deus é o último da fila. O ser humano tem muito disso. Pede a Deus um carro. Quando Deus dá um carro, acabou. É a mesma coisa de ter caído um negócio nele lá e ele foge da presença de Deus. Aí pede Deus uma moto. Deus dá uma moto, acabou também. Pede um emprego, Deus dá um emprego, acabou. Aonde está a gratidão a Deus? Se Deus deu um carro, 2 carros, uma fazenda, aí que é o momento de chegar para perto de Deus e agradecer: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor me deu. Eu talvez nem merecia, mas o Senhor viu que eu merecia e me deu. Muito obrigado. Então o que é meu é seu. Não seja egoísta. Tem gente que tem uma mão tão mirrada que para as coisas de Deus ele só sabe reclamar, mas gasta centenas com coisas fúteis. Primeiro vamos agradecer a Deus, depois as outras coisas, porque Deus está acima de todas as coisas. A nossa confiança está em Deus. A nossa segurança não está nesse mundo, está em Deus. Irmão, vamos passar mais tempo. Nós, como a maioria das pessoas estão em casa, vamos passar mais tempo. Vamos fazer uma divisão entre televisão e celular com a Bíblia. Eu não vou dizer os seus afazeres, as suas atividades pessoais que você tem que fazer em casa. Isso aí, quando você estiver nas atividades, estiver conversando com um amigo, uma pessoa, lógico que você não vai estar na frente da televisão ou alguma coisa parecida, mas em vez de estar na frente de televisão vendo terror,
Vamos estar lendo a Bíblia e orando pelo nosso país, orando pelo nosso irmão, orando pela nossa cidade, orando pelo nosso estado. Vamos fazer essa divisão. Vamos passar mais tempo com Deus do que com o diabo, porque a mídia, infelizmente, ela só transmite coisas para assustar a população, para te colocar em segurança, para te colocar medo. Mas quando você olha a Bíblia, você encontra segurança, refrigério, transformação, você encontra em Deus. Vamos fazer esse exercício? Porque nós sabemos que tudo isso que está acontecendo é bíblico. Nós que somos cristãos sabemos disso. É bíblico. Nós não vamos colocar a mão debaixo da mão de Deus, nem por cima, nada. Vamos deixar Deus agir. Mas nós vamos buscar a proteção através de oração, porque Deus quer ouvir nossas orações, o nosso clamor. Simplesmente isso. Deus só quer ouvir isso, para poder encerrar esse negócio aí. Ele só quer isso, ele quer que o povo se chegue a ele, né? Você pode perceber que depois que aconteceu isso, cadê aquele povo que estava desdenhando de Deus? Está todo mundo caladinho. Aqueles que arrastaram, né, fizeram uma simulação arrastando Jesus, cadê a porta do fundo? Tudo caladinho. Nessas horas esconde todo mundo. Mas nós que somos servos de Deus, defensores do Evangelho, defensores de Cristo, vamos proclamar: agora é a hora. Agora é a hora de nós chegar mais para perto de Deus e clamar para o mundo todo ouvir que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Amém? Eu vou encerrar por aqui, que foi o encerramento que nós tivemos terça-feira. Exatamente, não é o estudo, não é igual, é o mesmo assunto, mas cada dia que a gente vai expressar, Deus coloca na nossa mente, no nosso coração, algo diferente. Algumas coisas a gente fala igual, porque na Bíblia a gente tem que ler as mesmas referências, né? Eu quero agradecer aí você que está nos vendo, agradecer a equipe técnica, né? Diácono Galdão, aqui meu amigo, vizinho da igreja e irmão em Cristo, irmão Bentivi, que está fazendo companhia a nós aqui. Que Deus abençoe você que está na sua casa, aonde você estiver, né? No Maranhão, no estado de Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Alagoas, né? Não sei aonde você estiver, que Deus possa lhe abençoar. Deus sabe onde você está, que Deus possa lhe abençoar muito. Terça-feira que vem nós vamos continuar esse estudo, e tenho certeza que quando nós terminarmos esse estudo, você está afiado na palavra de Deus. Você não vai ficar ouvindo essas bobagens que andam falando por aí, dizendo que é Deus, que não tem nada de Deus nesse negócio. Eu te falo com toda certeza, como uma pessoa estudiosa da Bíblia, como uma pessoa experiente na palavra de Deus, eu não entro nesta área aí, porque eu vou me adoecer, e eu não fui feito para isso, porque Deus me orienta para me orientar vocês, para que vocês não entrem, viu? Nessas portas, porque essas portas aí também pode ser uma porta que não seja a porta da frente, viu? A Bíblia diz que nós temos que entrar pela porta, mas é pela porta da frente, e a porta da frente é a palavra de Deus. Nem todos dizem Senhor, Senhor, que é de Deus. Entenda isso. O próprio Jesus falou essa palavra, tá bom? Aquele que te tira da casa de Deus, aquele que te adoece espiritualmente, não é de Deus. Agora tem muitos que já estão doentes, que você não dá conta de tirar mais, mas a gente vai continuar batendo nessa tecla, que muitos ainda serão resgatados, porque muitos que são escolhidos por Deus perderão a salvação por causa dessas coisas, por causa de homens que se diz de Deus, que na verdade não são, dizendo que é ovelha, mas no final das contas são lobos. Tenha cuidado, tenha cuidado. Nós estamos num momento que o diabo vai usar a nossa fragilidade, a sua fragilidade. Então a própria palavra vai lhe defender e vai lhe ajudar a você vencer isso. Amém? Que Deus abençoe. Fique todos na paz do Senhor Jesus, e até a nossa programação seguinte. Amém?